Fala galera, tudo certo? Cá estamos nós, terça-feira, dia 15 de abril, 2 dias após a minha maratona de Balneário Camboriú, após os 5 e os 10 km também, que rolaram no dia anterior, para falar um pouquinho mais sobre essa prova tão emblemática no nosso calendário estadual e também anual, né? Por se tratar de uma prova bem conhecida, bem atrativa, e onde a gente tem bastante presença de corredores, a gente pôde notar bastante corredores iniciantes, que estão iniciando na modalidade de corrida, tanto nos 5, quanto nos 10, quanto nos 21 quilômetros. Tem um público bem novo aí, um público fresco, né, que está começando essas modalidades de distância de 5, 10 e 21. E a prova por si só, ela é uma prova diferenciada. Não é um 21 km qualquer, né? A prova é praticamente plana, praticamente 100% plana, a não ser pela Rainha. A Rainha, o Morro da Rainha em Balneário Camboriú é um morro muito pesado. É um morro de aproximadamente 400 metros subindo. Não lembro qual é a inclinação, mas é uma inclinação bem inclinada. Na ida, mais ou menos ali no quilômetro 6, por ali, a gente passa por essa subida muito pesada. E na volta, entre o quilômetro 14 para o 15, a gente também passa de novo. Ela é um pouco mais comprida, um pouco mais longa essa subida, um pouco menos inclinada. E é uma prova muito difícil porque, por ter essas duas subidas muito fortes, bem distintas aí, no meio da prova, acontece muitas vezes as pessoas sentirem muito desconforto. O desafio de subir a Rainha correndo já no meio da prova, tanto na ida quanto na volta, já por si só já é uma sobrecarga nas pernas que muda totalmente a dinâmica de prova. Os tempos um pouco mais poucos mais altos, os tempos de 21 quilômetros. A galera às vezes tem que caminhar no meio do morro, alguns conseguem subir correndo. Esse ano teve o desafio dos 21 quilômetros. E para outros que conseguem lidar com essa situação de equilibrar a energia de largada no meio da prova, subir o morro, descer o morro, voltar para o ritmo, depois na hora do retorno subir o morro, descer o morro muito inclinado, com muito impacto nas coxas, né? E depois correr mais a orla inteira da praia até completar os 21 quilômetros, é o que torna essa prova aí, com certeza, emblemática para nós, né? Eu já fiz ela diversas vezes, já fiz os 5, já fiz os 10 dessa prova, e se eu não me engano, 4 ou 5 vezes os 21 quilômetros. E esse ano eu fiz os 21 quilômetros como prova teste, uma prova de, como é que a gente pode falar? A gente fala prova de luxo, né? Onde a gente pode testar dentro de uma prova oficial como é que está nosso corpo. Não é uma boa prova para a gente testar isso, porque a estratégia de prova ela vai ser interrompida pelo morro, né? E não foi diferente comigo esse ano, porque eu tentei fazer uma estratégia onde eu estou voltando a uma boa performance de corrida, me sinto que eu estou correndo bem, mas eu ainda não estou confiante que eu estou correndo um 21 km forte. Então essa prova eu estava meio em dúvida, se eu ia correr para um 3,35, 3,40, eu achava que ia ser por ali. E na hora da largada eu saí mais forte do que eu queria, né? Já vamos direto para a prova, já fala um pouquinho da prova. Larguei um pouquinho mais forte do que eu queria, olhei o relógio 3,25, falei, opa, beleza, então já saí já 10 segundos acima do que eu queria, de pace médio no plano, né? O ideal seria sair uns 3,45, 3,40 para sair mais leve, mais tranquilo, dar aquela aquecida e depois engatar a marcha, né? E abaixando gradativamente, mas bem gradativamente, até estabilizar ali no 3,35 sem grande desconforto. Deixei para o segundo quilômetro, 3,25. Terceiro quilômetro, pensei, agora eu vou segurar um pouquinho, vou baixar para uns 3,40 e depois eu seguro, né? Tava tranquilo, tava bem, me sentindo bem. 3,25 foi 10 segundos acima do meu teste de 3K um mês e meio atrás, aproximadamente. Então, ou seja, não é um pace confortável, está muito próximo do meu limiar, né? Por mais que eu tenha evoluído nesse mês e meio com os treinos, por questão de histórico, de atividade física, que eu já tenho já comigo há muitos anos, eu evoluí em um mês e meio muito rápido, mas eu não consegui ainda ser consistente nesse ritmo. Então, quando eu passei o terceiro quilômetro para 3,25, eu já sabia que uma, né? Ou ia dar muito certo, e eu ia fazer um provão, que eu estava nessa dúvida, ou ia dar tudo errado, e eu estava com esse dilema na cabeça. Ou eu seguro muito, e não adianta, eu já estraguei a prova, porque eu passei 3 quilômetros acima do que eu deveria. Parece pouco, né? Se eu for pensar em 3,40, são 45 segundos por quilômetro, por quilômetro, são 15 segundos por quilômetro, 45 segundos nesses 3 quilômetros, mas muda totalmente, porque o desgaste nas pernas já foram suficiente para comprometer o final da prova, né? E não deu outra. Saí, o quarto quilômetro já foi 3,40,
Aí, ok, estava correndo bem, mas já senti que já não ia ser um dia tão fácil, né? Eu subo bem, eu particularmente gosto de subir morro, subo bem morro. E quando chegou na hora da rainha, não deu 100 metros, eu falei, cara, ferrou. Eu não vou conseguir correr bem hoje, eu não vou conseguir fazer uma boa prova. Eu tô sentindo já minhas pernas extremamente doloridas no meio da subida, coisa que eu não sinto normalmente, eu gosto de subir bem morro. Quase caminhei pela primeira vez na rainha e consegui passar ela assim, foi um sufoco mental enorme. E aí cheguei lá em cima e pensei, beleza, vamos lá, vamos se enganar um pouquinho, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo, vamos descer a rainha, vamos engatar um ritmo de novo de 3,35, 3,40 e vamos embora. E não engatou. 3,45, o primeiro quilômetro depois que ficou plano, 3,40, 3,45, com muito esforço, eu já comecei a pensar em parar. Já comecei a pensar em cortar essa prova ali, já nem fazer mais ela, talvez acelerar até o 10º quilômetro e fazer o melhor possível para acabar um 10 e depois voltar trotando ou caminhando. E eu sabia que meus alunos logo vinham atrás, então eu poderia ajudar eles também a fazer uma boa prova com o ritmo deles, mas eu estava tão cansado que eu não sabia nem se eu ia conseguir ajudar os caras. Então, entre parar e não saber se ia dar boa, eu preferi continuar e ser teimoso. Então, a cada 1 quilômetro que passava, eu pensava assim, vamos pro próximo quilômetro, vamos pro próximo quilômetro, né? O próximo eu vou daqui até lá, o próximo eu vou daqui até ali. E foi duro, galera. Foi realmente uma prova assim bem desgastante mentalmente, porque desde o quilômetro 9 eu queria parar. E aí cheguei no quilômetro 10, eu olhei 37 alguma coisa, eu falei, cara, tá bom, beleza, já vai dar dentro do que eu queria mais ou menos, mas eu tenho que subir a segunda rainha, então por muita sorte vai dar 1 hora e 18, né? Eu queria 1 hora e 16 aproximadamente. E a subida na rainha, eu não lembro certinho o tempo que deu, mas eu sei que o pace ali naquela hora passou para quase 4,20, aquele quilômetro que pegou um pouquinho antes da rainha até o final da rainha. E aí eu já fiz os cálculos ali, beleza, eu estava ainda numa média boa. Aí quando eu voltei para a segunda rainha, o pace foi quase para 5, né, naquela entre o quilômetro que antecedeu o morro e o morro. E aí eu tinha mais que descer o morro ainda, que é pesar, ele é um morro muito inclinado, então a gente desce com dificuldade. E a parte final, a reta final da prova, eu sabia que ia ser uma prova longa, né? Ia ter mais 5 km de plano, que ia demorar muito. E, bom, realmente demorou muito. Eu fui caçando quilômetro por quilômetro, eu estava em primeiro colocado do geral amador até o quilômetro 8. Isso não consta nada, não vale nada, mas eu estava puxando o pelotão ali, a galera, e passou 1, 2, 3, eu acho que 6, 7, 8 pessoas passaram por mim. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, agora vai vir todo mundo, né? Vai vir de ônibus, vai vir de tudo. A galera vai passar por mim atropelando. E aconteceu que não, aconteceu que eu continuei fugindo da galera, a prova vai passando, todo mundo vai cansando, todo mundo passa pelo Morro da Rainha. E aí quando eu passei o Morro da Rainha, meu objetivo era ficar o mais próximo possível do Eugênio, né? O Eugênio, dono da assessoria, o Eugênio Santos, ali de Balneário Camboriú, Itajaí. Aí eu pensei, cara, eu vou ficar o mais perto possível dele, o mais perto possível dele. Eles estavam correndo por um 3,40, eu acho, eu estava um 3,45, então a cada quilômetro eu perdi uns 5 segundinhos e eu conseguia manter ali, né, a visão deles. E assim foi. Os últimos 5 quilômetros, torcendo para acabar, fazendo cálculo de quanto tempo eu ia demorar para chegar. E aí bateu 3,50 e eu não vou deixar baixar de 3,50, 3,51 e fazia força para 3,48. E eu falei, cara, que prova jaguara, né? Porque eu falei para todo mundo que eu poderia correr entre 1,16 e 1,20. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, 1,16. Aconteceu que 1,16 não rolou e 1,20 rolou com muito, muito, muito esforço. 1,20 e 20 alguma coisinha, eu acho. Foi meu pior resultado em meias maratonas de Balneário Camboriú. Não foi meu melhor resultado, eu botei 1 hora e 15, estava vendo aqui hoje que em 2017, 1 hora e 15 na prova, sendo que no dia anterior eu tinha feito 100 e poucos quilômetros de bike e mais 15 km de corrida. Eu estava cansado, dolorido nesse dia no domingo, porque eu estava treinando para uma prova de triatlo. E, bom, corri super bem, consegui fazer uma boa corrida, 1 hora e 15, né? Na época ainda com meus 27 anos, hoje eu estou já com 34 para 35, então já faz quase 8 anos, né? É bastante coisa, praticamente 8 anos. Então assim, a gente perde um pouquinho de performance, mas ao mesmo tempo eu estou numa boa performance física, eu estou correndo bem, eu estou entregando todos os treinos muito bem entregues. O que aconteceu? Será que foi o ritmo, né, forte nos 3 km? Tá, pode ter sido. Mas se o ritmo tivesse contado tanto, eu não teria conseguido completar a prova
num pace muito próximo do que eu queria. Né? Eu consegui correr muito próximo do 3,35, ficou um pouco acima, mas pouco acima. Se eu tivesse quebrado nos 3 km, eu não teria conseguido finalizar os 21 km. Eu consegui fazer mais de 18 km de prova. Então isso mostra que tá ali, né? Eu tô treinando bem, por mais que eu tenha corrido forte 3 km, significa que se não tivesse o Morro da Rainha, eu poderia talvez ter mantido um ritmo mais forte. Nota-se aí que o primeiro colocado correu para 1h10. Um cara que tem 1h08 mais ou menos aí nas provas planas, né? O Jurandir, ele correu para 1h08 alguma coisinha. Então, assim, é 1h10 alguma coisinha, e no mês passado ele correu para 1h08 numa prova lá de Joinville, que era uma prova plana. Então eu sei que realmente a Rainha ela dá um desgaste, e se para esses caras que são leves, e são rápidos, e são profissionais, eles já perdem uma performance enorme numa prova de 21 km, pensa a gente, meros mortais, que estamos tentando fazer o nosso melhor, né? A chance de perder um rendimento por conta de errar a estratégia é gigante. Aí vem um outro ponto. Eu estou treinando para Porto Alegre, né? Todo mundo sabe ali, eu postei no Instagram, mandei nos grupos também sobre os treinos da semana. Eu treinei até quarta-feira ainda, um treino legal. Fizemos 9 de 1.000 metros, 1.200 metros para 3,30. Foi tranquilaço. Não fiquei dolorido na quinta-feira, não fiquei dolorido na sexta, não estava cansado. Mas existe uma soma, né? Existe uma soma de treino aí que acontece entre as semanas anteriores e a semana da prova. E eu não descansei para a prova como deveria ter descansado, mas isso fazia parte, né? Eu sabia desse risco, eu sabia que isso poderia acontecer, porque essa semana é minha semana de descanso, né? Então segunda eu não fiz nada, hoje eu vou fazer um 5Kzinho bem leve, amanhã quarta-feira eu rodo mais um pouquinho, e assim vai, né? A gente vai soltar essa semana para que na semana que vem, nas próximas 2 semanas eu treine forte, a terceira semana daqui para frente eu faça uma semana mais light. Aí mais 2 semanas de treino forte e mais 2 semanas reduzindo o treino, aí sim descansando, fazendo o polimento correto para Porto Alegre. Então assim, é uma prova difícil, apesar de ela ser praticamente plana, mas ela é praticamente plana com uma subida muito inclinada, mas muito inclinada mesmo no meio do Morro da Rainha. Então isso conta muito, tanto na ida quanto na volta, né? E aí e eu falei para muitas pessoas, né? Pô, não foi a minha melhor prova, não queria ter feito isso, errei aqui, acertei ali, tô cansado, tal, tal, tal. E aí veio um aluno meu que falou isso aqui, ó. Domingo de noite o cara me mandou isso aqui, ó. Sempre haverá uma próxima oportunidade. Eu falei isso no vídeo anterior à semana da prova, onde eu comentei com vocês que sempre a próxima prova a gente vai ter mais oportunidade de fazer melhor, né? Sexta-feira eu fiz um vídeo falando sobre o processo de treinamento e eu falei, se não deu tudo certo até aqui, ou se deu tudo certo até aqui, saiba que vai ter um próximo momento, um próximo período de treinamento onde a gente vai poder melhorar aquilo que já está sendo feito. Então, se a gente vai ter uma próxima oportunidade de se treinar melhor, de se dedicar mais, a gente sabe que vai ter um próximo momento, uma próxima prova em que a gente pode colher melhores resultados. E nesse momento, Pato, eu não estou numa fase competitiva boa, né? Eu estou treinando bem, estou cansado, com as pernas, estou todo dolorido hoje, na verdade, para falar bem a verdade. Mas daqui para frente a tendência nossa é descansar essa semana, mas depois engatar a marcha, já estou com os treinos aqui prontos. Vou compartilhar com vocês semana que vem minha planilha de treino, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu esbocinho, já tá aqui no meu planejamento, galera. Olha só, se liga. A gente passa primeiro para cá e depois a gente passa pro computador para ficar mais visível, né, mais prático. Mas o esboço está feito já. E é muito bom a gente fazer essas provas testes, essas provas de luxo, onde a gente pode correr no meio da rua, com suporte de água, com suporte de tudo, porque a gente consegue testar algumas coisas. Né? E eu consegui fazer alguns testes, do qual na volta, eu e o professor Evandro, que veio comigo de carona, a gente veio trocando uma ideia, o que eu poderia fazer de treino, o que eu deveria fazer de treino. Se eu conseguir correr 3 km a 3,25 e sustentar depois 18 km basicamente a 3,40, passando pelo Morro da Rainha 2 vezes, o que eu posso fazer daqui para frente para melhorar meus rendimentos? O que eu estou fazendo de treino até aqui que me deu condição de melhorar minha performance, mas ainda não me deu condição de manter um rendimento ao longo da prova igual, né? Um limiar, uma linha mais homogênea entre os paces, né? Então a gente faz esses testes justamente para avaliar como é que foi. E que bom que deu errado agora, para que eu possa ajustar um detalhe ou outro, fazer eu pensar de maneira diferente e poder treinar para a prova, algo que é em Porto Alegre ali no comecinho de junho, né? Então, bom, os treinos estão prontos, a cabeça tranquila.
mesmo se eu tivesse parado, eu sabia que eu iria parar e não ia ficar assim neurótico com isso, porque eu não gosto de pensar em parar eu parei poucas vezes na vida numa prova, parei uma vez no ano passado na prova de Pomerode, onde eu estava doente, estava com influenza, não sabia. Ou peguei logo depois, porque no mesmo dia eu fiquei com febre, fiquei com influenza, então naquele dia eu já não estava me sentindo muito bem. E eu parei uma vez no meio Ironman que eu torci o pé. Eu terminei a prova dentro de uma ambulância. Então, 2 vezes que eu desisti em provas na vida, não é legal, a gente cria meio que um trauma quando acontece algo errado, né? Mas naquele dia eu não estava descansado, não me senti muito bem, e eu pensei que se eu fizer um 10 km forte, eu acho que tá valendo, né? Eu vou entregar aqui, só que eu tinha que voltar todos os 11 km ainda para a prova, então não adiantava eu parar ali, eu tinha que voltar correndo de qualquer maneira, e bom, entreguei, 1h20, tá feito, o corpo tá cansado, tem que descansar, mas a gente também tem que treinar daqui para frente, né? E como eu falei aqui, ó, sempre haverá uma próxima oportunidade, né? A nossa próxima oportunidade é agora. Daqui até junho eu tenho X treinos, 14 treinos de fortalecimento, eu vou ter poucos treinos de off, mas eu vou ter vários treinos de recoveries levinhos, onde ao longo aí de 8 semanas de treinos eu vou chegar numa performance com certeza muito boa e quero chegar o mais próximo possível de 1h10 numa prova que é plana, em que o clima é mais fresco, mais frio até, né? Então Porto Alegre foi escolhida a dedo justamente por isso, para a gente fazer uma boa prova, né? Bom, essa foi a minha maratona, a galera que treina comigo, todo mundo treinando bem, treinando para maratonas, né? E conseguindo rodar bem na minha maratona, isso foi muito bacana. A gente fica feliz porque na prova em que era dura, eles conseguiram rodar muito bem a meia maratona, tendo vindo de rodagem longa no final de semana anterior, e estão sem dor. Segunda-feira eles estavam bem, então isso é muito legal de ver, né? Isso é muito bacana. Mas eu, de acordo aí com como vocês puderam ver na thumbzinha, né? Tem 3 questões que eu quero compartilhar com vocês que me fizeram no Instagram e eu quero falar com vocês sobre isso aqui, rapidamente. Então, vamos lá. A primeira questão. Em que momento, né, eu devo estrear os 21 quilômetros e não pensando em só completar, né? Quero fazer uma prova com performance. Bom, essa é uma questão bem interessante e polêmica se discutir, né? Vamos bater um papinho sobre isso aqui. Deixa eu só tomar um golinho de café. E tô de jaqueta, né, galera? Deu uma esfriada aqui na nossa região. E agora tem que se cuidar, né? Atleta que está exposto aí ao clima, aos treinamentos, tem que se cuidar para não ficar doente. E o cafezinho para dar aquele gás, né? Vamos lá. Bom, em que momento que a gente deve estrear os 21 quilômetros, mas não pensando só em completar? Eu sempre digo que quando a gente quer estrear... Ó, eu nem pensei nessa resposta, tá? Eu tô tacando aqui de li e vou responder para vocês. Sempre que a gente estreia numa prova longa, eu sempre gosto de pedir para meus alunos eles se estrearem para curtir a prova, se desafiar em passar por aquele percurso longo, né, de 21 ou 42 quilômetros. A primeira vez é só uma vez, nunca mais haverá essa primeira vez. Então aproveita ali o embalo, todo o contexto da prova, se divirta, mas faz, claro, a gente vai buscar um ritmo, né, para correr do início ao fim, mas não se cobre tanto por pace, não se cobre tanto por performance ainda, né? Se você gostou e quiser repetir depois, beleza, a gente começa a treinar com mais afinco. E aí quando a gente começa a treinar com mais afinco, a gente começa a buscar mais performance. E essa performance, ela parte da onde? Para mim, eu vejo que 1h45 é um bom pace, é uma boa assim, barreira, onde a partir daqui a pessoa tem que ter mais performance. 1h45 é exatamente 5 minutos por quilômetro, tá? Na meia maratona, galera, na meia maratona. Então, a pessoa que corre para 5 minutos por quilômetro nos 21 quilômetros, ela tem que correr pelo menos em torno de 4h40, 4h30 nos 10 quilômetros, o que já é um bom pace, né? Então, pensando em performance, eu acredito que se você chegar a correr ali para 4h30, que é 45 minutos, 44 minutos, 43 minutos, você já consegue começar a pensar em correr com mais performance e chegar mais na frente na prova, e não mais para completar. A gente vê muitas pessoas que correm para completar entre 1h50 para cima, mas tem muita gente que treina e vai baixando de 2h30, 2h20, 2h15, 2h10, próximo de 2 horas, já começa a ficar apertado, já tem que treinar com mais afinco, né?
1h50, aí a galera vai baixando de pouquinho em pouquinho. Aí tem gente que abaixa isso muito rápido, tem gente que abaixa isso gradativamente. Isso vai depender muito da sua experiência nas provas de 5, 10, no seu tempo de treino e a sua disponibilidade de treinar e sua capacidade de desenvolver uma performance dentro de um período de tempo, né? Para fazer um bom 21 km. Então, tá pensando em fazer um bom 21 com mais performance, você tem que correr um bom 10. Correndo um bom 10, né, para pessoa amadora, corredor amador, tá? Correndo um bom 10, você consegue, automaticamente você já corre um 15 km, você já fez um longuinho, né? A pessoa que corre para 44, 43 no 10 mil, ela já correu 18 km, já fez até uma meia maratona em treino, né? Já até completou uma meia maratona, mas na hora do vamos ver, de realmente fazer força, tá? Eu diria que 4h30, 4h20 seria assim um pace de 10 km que você poderia começar a pensar em fazer uma boa performance em 21 km. Feito? Primeira resposta respondida. Segunda resposta. Ah, tá certo isso aqui, ó. Tá difícil de sair, né, os 21 km. As lesões não estão colaborando. Essa é uma questão complicada de responder, porque ela tem vários fatores aí que podem ter um contexto bem diferente para cada pessoa, né? Mas nesse caso específico, né, o Jeff, vou estar falando o nome da pessoa, Jeff, que está com lesão no joelho, a gente tem que avaliar o que está sendo feito e o que já foi feito, né? Por quê? Eu cheguei no médico esses dias, no cardiologista, Dr. Eduardo, lá da Cardioprime, e perguntei para ele assim, pô, doutor, como é que eu posso melhorar aqui a minha disposição para treinar? Pô, às vezes eu acordo cansado e tal. O que eu posso tomar de pré-treino? Eu tomei esse dia no pré-treino, me atacou o estômago. Ele falou, para. Antes de melhorar isso aí, vamos tratar antes do sono. Se o teu sono tá ruim, o que a gente pode melhorar antes do sono? Vamos tentar dormir mais cedo? Vamos desligar a tela? Vamos tomar algum indutor de sono, induzir um pouquinho melhor o teu sono? Vamos tentar mudar a alimentação? Estás acordando muito cedo? Tá dormindo durante o dia? Né? Meus horários às vezes é meio atravessado, né, galera? Às vezes eu acordo muito cedo, trabalho de manhã, tem um período que eu não trabalho de manhã, aí eu trabalho de noite de novo. Agora, 5h45, daqui a pouco eu tô indo trabalhar. A galera tá indo para casa para descansar e eu tô indo trabalhar agora. Eu chego em casa a milhão. E aí o sono demora às vezes para vir e tal, apesar de eu dormir cedo, isso atrapalha a qualidade de sono. Então, antes de eu pensar em tomar uma coisa para ter mais disposição, vamos tratar o corpo para que o corpo tenha mais disposição. Então, voltando aí, recapitulando a história, né? As lesões não estão colaborando. O que a gente pode fazer? Bom, Jeff, tu já sabe, né, cara? Tu estava jogando bola, jogando vôlei, correndo e fortalecendo. Parou de jogar bola, jogar vôlei, as dores sumiram. Né? O Jeff está com um problema no joelho sério, né? E já perdeu bastante peso, né, Jeff? Mas parou de jogar bola, jogar vôlei, parou de dar corrida para os lados, brecagem, salto, já aliviou as dores no joelho. Agora o que a gente tem que continuar? Continua aí no fortalecimento, continua no foco da alimentação para perder mais um peso, que tudo que a gente perder de peso vai tirar peso do joelho, né? Vai tirar peso do amortecedor aí. E isso vai facilitar a tua chegada no 21 km. Mas não queira passar por fases, né? Antes de querer correr um 21, esteja bem correndo 10, como eu falei na questão anterior. Interessante, até porque eu não combinei essas respostas aqui, estou falando de bate-pronto. Então, tente melhorar os 10, é importante. Quando tu melhorar os 10, tu vai estar mais apto a fazer um 21 de uma melhor maneira, tá bom? E de preferência sem dor, né? Não queira fazer o 21 sentindo desconforto e dor, que a hora que a gente acabar o 21, com certeza a dor e o desconforto voltarão mais uma vez, tá bom? Segunda questão respondida, vamos para a terceira. Terceira questão. Inscrição na primeira meia em junho. Falar sobre alimentação de pré e intra-prova. Boa. Bom, junho, não sei qual é a prova, né? Mas pode ser de Floripa, pode ser outra prova qualquer. Eu acabei não olhando quem que é que me mandou essa mensagem, mas pode ser outra pessoa que não seja aqui de Blumenau, de Santa Catarina, pode ser outro lugar. Então, enfim, junho, né? Primeira meia maratona, mais uma vez. Acabei de falar também antes, né? Primeira meia maratona, eu sempre sugiro fazer para curtir, tá? Não façam com uma obrigação de dar resultado e se cobrar por pace. A primeira vez vai ser a única vez que será a primeira vez. Então, faz a primeira vez, tenha experiência, entenda como é que funciona a dinâmica da prova e aí vai para a próxima. Beleza? Vamos lá. Então, como é que a gente faz a alimentação pré e intra-prova? Isso é muito particular de cada um, tá?
Essa vez eu comi uma meia banana, eu acho, de manhã. Tomei um cafezinho só. E tomei água antes de tomar o café também, claro. Tomei um gel antes da prova, ali mais ou menos faltando uns 10, 15 minutinhos para a largada da prova. Tomei um gel no quilômetro 5 para 6 e tomei um gel no quilômetro 12, tá? Eu acho que não faltou energia, tá? Não foi a falta de poder ter tomado mais um gel, talvez, tá? Tem gente que nem toma gel, tem gente que toma café antes, tem gente que toma 3 gels durante o percurso dos 21 quilômetros. Se eu pensar num triatleta que está consumindo muito hoje gramas de carboidrato por hora, 150, 160, 120 gramas de carboidrato hora, é bastante gel, né? Então, mas isso é muito pessoal. Para mim, funciona muito treinar em jejum, funciona muito fazer força em jejum, porém, a noite anterior é muito importante. Então, se a gente vai fazer jejum antes da prova, se você está acostumado a fazer, e não é sua primeira prova, eu não estrearia dessa maneira, né? Mas a noite anterior a gente tem que fazer um pouco mais de carboidrato. Tem que comer uma massa sem molho gorduroso, uma massa mais levinha, né? A gente fez uma bolonhesazinha lá em casa e ingerir pouca carne, né? Pouca proteína, porque ela demora na digestão e vai atrapalhar na sua prova. Mas durante o dia também você tem que hidratar, tem que tomar um isotônico, é importante deixar o corpo bem hidratado para isso, porque no dia seguinte vai ter bastante uso do corpo, do teu organismo para fazer força. Né? Então você estar bem hidratado e alimentado com nutrientes importantes para o teu corpo vai ser muito importante, tá bom? Então se for fazer o dia anterior à prova, a semana inteira anterior à prova, tem que cuidar um pouquinho mais da alimentação. Principalmente os 2 dias que antecedem a prova, se alimentar melhor com carboidrato. Opte por carboidratos mais práticos, né? Não tão com uma demora de digestão, tipo comer um aipim, né, que tem um pouco mais de fibra, vai atrapalhar um pouquinho ali a digestão, tá? Algo mais simples, um arroz, um macarrão, isso vai ajudar muito, tá? Mas isso é muito de pessoa a pessoa e é interessante você falar com uma nutricionista para acertar os ponteiros da sua dieta, para você estar confiante de que vai largar a prova com energia e durante a prova também vai ter o suporte necessário. De maneira geral, jante bem, almoce bem, evite um pouco mais de carne nos 2 dias anteriores, se hidrate bem, né, nesses dias também, na semana toda, descanse cedo. E no dia da prova, eu reduziria um pouco, talvez, o seu café da manhã, para não ficar com tanta coisa no estômago. Bem mais cedo que a largada da prova, né, pelo menos 1h30 antes, pelo menos, para poder ir no banheiro, né, não ficar pesado no estômago. E levaria pelo menos 3 pacotinhos de gel, tá? Cada gel ali a cada 30 minutinhos, então toma ali um pelo 30, 35 minutos, é mais ou menos 5 km, 6 km, depois de novo, 1h, 1h05, 1h10, por ali, sempre bom junto tomar com água, e um ali mais ou menos entre o quilômetro 16, por ali, para ter aquela energia final, tá bom? Vai ser mais do que o suficiente, o necessário para fazer uma boa meia maratona e numa estreia, tá bom? Bom, galera, 3 questões que me mandaram no Instagram, estão entregues. E falei um pouquinho da minha prova, uma prova dura, né? Uma prova que a gente gostaria de ter entregado com uma qualidade um pouco melhor. Não saiu, mas também se esperava que isso pudesse acontecer, isso já era esperado por conta dos treinos e da dinâmica de treino que eu vinha fazendo. Mas agora a realidade é outra, né? Agora é descansar. Hoje é o primeiro treininho, estou um pouco dolorido ainda, então hoje eu vou fazer um trotezinho bem suave, bem maroto, com a galera do grupo de corrida da Performance. Amanhã um 10 km leve, e aí quinta-feira treino de novo, sexta-feira descansa, sábado treina, sábado folga e domingo treina de novo. E aí, ó, fechou. Segunda-feira, ó, bicho pega. Segunda-feira eu vou trazer para vocês um videozinho falando, o próximo vídeo, tá? Falando sobre a minha preparação. Vou trazer para vocês isso aqui, ó. Vou trazer para vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Tá, até a prova. Primeira semaninha, vamos lá. Primeira semaninha, segunda semaninha, terceira semaninha, quarta semaninha. Galera, esse aqui é esboço, tá? Aí tem a quinta, sexta, sétima e oitava semana, que é a semana da prova, tá? Falar um pouquinho sobre o volume de cada semana, as dinâmicas de cada treino, por que eu vou fazer. Eu mudei um pouquinho a estratégia de algumas dinâmicas que eu falei que eu ia fazer. Inverti alguns treinos. Musculação, tem que pegar bem forte agora para conseguir preparar o corpo para isso. E é isso aí, galera, vamos para cima. Agora temos 8 semanas até a próxima prova, praticamente 2 meses de preparação.
Vou continuar aí com a baixa ingestão de açúcar, focar provavelmente em cortar um pouquinho do álcool, do vinho, porque o vinhozinho faz bem para a saúde, né, galera? Então é importante às vezes dar uma dosezinha só para fazer bem pro coraçãozinho. Então vou dar uma segurada também nessas próximas 8 semanas, para que eu possa entregar o melhor de mim nos treinos, que eu possa usufruir do máximo da minha performance, da minha capacidade física, mental no dia da prova, lá em junho, em Porto Alegre. Partiu junho, depois da prova, vamos para o Quênia, e aqui ó, mais 2 semanas de totalmente imersão no Quênia, e aí alimentação natural, sem álcool, dormindo muito, treinando muito, fortalecendo, fazendo sauna, fazendo gelo, massagem, tudo para em 2 semanas a gente emergir na cultura queniana também com os caras e voltar para largar a minha maratona de Blumenau, que eu nem sabia que estava inscrito. A Carla me escreveu. Eu não sei como é que eu vou estar nessa meia maratona, talvez muito bem, talvez muito mal, por conta de uma meia maratona, 2 semanas de treinos pesados em altimetria, em altitude, e aí quando a gente volta, às vezes não volta tão bem, né? Bom, isso pode acontecer. Mas também eu posso correr muito bem. Não sei, vamos ver o que vai rolar nessa prova aí de Blumenau. Aí eu vou ter mais 1 mês e meio para treinar para a meia maratona de Florianópolis, onde eu vou realmente daí tentar dar meu máximo e voltar com toda aquela energia lá do Quênia, botar isso tudo para os treinos, pisar forte no chão, botar velocidade, botar volume, chegar bem mais magro, né? Vou tentar perder uns 4, 5 quilos mais ou menos nesse período de treinamento até agosto. E aí lá em agosto, se eu não bati 1 hora, perto de 1h10 em Porto Alegre, lá em agosto eu vou bater, tá? E se não bater, sempre haverá uma próxima oportunidade, hein? Mas o objetivo é em agosto entregar isso aí. E eu acredito que vai ser possível, eu acredito que vai ser o suficiente para fazer uma boa prova e conseguir entregar aí uma boa preparação, tá? A gente vem treinando bem nos últimos tempos e daqui para frente vai ser a mesma coisa. É um ciclo que se retroalimenta, né? Então a tendência é a gente fazer bons treinos e uma boa preparação para Porto Alegre, lá no Quênia, e depois Blumenau, uma meia maratona, e depois Florianópolis, que a gente vai ter mais 1 mês e meio aí de treino. Fechou, galera? É isso aí, essa é a história da minha maratona de Balneário Camboriú. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem aqui pra gente. Essas 3 questões que estavam lá no Instagram foram respondidas por aqui. Sempre que a gente botar uma caixinha de pergunta lá no Instagram, pergunta pra gente. Sempre que puder, eu vou fazer uma maneira diferente de responder, não só respondendo lá pelo Instagram. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Até mais.